E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai para a nossa última parte do nosso estudo de polímeros. A gente já viu aí num primeiro vídeo uma introdução, vimos os critérios de classificação do que é um polímero e também estudamos os polímeros de adição. E agora a gente vai seguir para o tipo de reação que são polímeros de condensação, ok? Vamos lá então. Primeiro exemplo aqui que eu trago é um exemplo para que você tome cuidado, tá? Por quê? Às vezes a gente associa aqui homopolímero da origem, né? Tem reação de polimerização de adição. Então, só tem homopolímero de adição e aí, no caso, seria copolímero de condensação. Não é isso, tá bom? Tem aqui um exemplo para que a gente tome cuidado. Vamos lá. O exemplo que eu trago aqui é um exemplo que vai falar aqui de um biopolímero, tá certo? Essa estrutura aqui, C6H12O6, é a fórmula molecular da glicose. Quando a gente tem N moléculas de glicose, essas moléculas aqui, quando estão na presença de clorofila e de luz solar, passam por um processo também de polimerização. E aí elas podem dar origem a essa estrutura aqui, que é o amido, mas também pode dar origem à celulose, tá certo? Que são coisas diferentes, tem estruturas aí um pouquinho diferentes, tem que tomar cuidado, beleza? Antes da gente analisar a estrutura, né, do amido e da celulose, para entender essa diferença, né, claro, a gente vai ter esse enfoque um pouquinho melhor lá na parte de bioquímica, mas aqui só para a gente entender por que tem aqui essa diferença de um para o outro. Nós temos apenas um único tipo de monômero, ok? Só que aí, na nossa reação, eu tive a eliminação de uma molécula pequena, molécula de água. Perceba que eu eliminei, né? Eu tinha N moléculas de glicose, eliminei N moléculas de água, ok? Nesse caso aqui, a gente vai ter um homopolímero, ou seja, um único tipo de monômero, que vai ser produzido a partir de uma reação de condensação, ok? Então, está aqui um exemplo um pouquinho diferente dos que a gente viu até agora. Esse é um homopolímero de condensação. E aí, qual que é a diferença do amido para a glicose? No amido, a gente tem o que a gente chama de polialfa-glicose, diferente da celulose. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui é a estrutura cíclica da glicose, ok? Esse carbono aqui eu tenho um carbono, ele vai estar ligado aqui por esse oxigênio nesse outro carbono, tá? Essa pontinha aqui não são carbonos, ok? Então, cuidado com isso. Esse carbono aqui, quando ele tinha, né, antes de sofrer a polimerização, aqui eu tinha um OH. E se o OH desse carbono antes está para baixo aqui do meu ciclo, igual esse caso aqui, eu tenho o que a gente chama de alfa-glicose, tá? Então, quando eu faço a junção de N moléculas de alfa-glicose, eu tenho a formação da estrutura do amido, por isso que ele é chamado de polialfa-glicose. Já no caso da celulose, a gente tem a polibeta-glicose. Qual que é a diferença? Aqui, nesse meu primeiro carbono, né, ao lado desse oxigênio aqui, que faz parte do ciclo, o meu OH, que estava aqui antes da reação, ele estava para cima, tá? Igual esse OH aqui, tá certo? Então, a grande diferença é justamente a posição desse OH antes de acontecer a reação, tá? E aí, justamente, a gente vai ter a alfa-glicose ou beta-glicose. Nesse caso, com a alfa-glicose tem o amido, beta-glicose a celulose, tá? A gente vê um pouquinho melhor disso lá em bioquímica. Vamos seguir aqui com outras reações de polimerização por condensação. Quando a gente fala de polimerização por condensação, uma das dicas que eu dei é observar se na nossa estrutura a gente tem grupos funcionais diferentes, tá? Esses grupos funcionais podem ser diferentes dentro da mesma molécula, ou eu posso ter aí monômeros diferentes, ok? Com grupos funcionais também diferentes, tá? E eu tenho aqui dois moldes que eu acho que vale muito a pena você saber na hora de fazer polimerização por condensação. Vamos lá para o primeiro molde, é esse daqui. Perceba que o molde é porque justamente eu trago aqui uma coisa genérica, uma parte verde, lá depois parte verde, parte azul, parte azul. Se a gente analisa essa estrutura aqui, a gente observa o quê? Nós temos, nesse caso,
um ácido um carboxílico em cada ponta. Então, nós temos um diácido, ok? E aqui nessa estrutura, se a gente considerar aqui como uma cadeia carbônica, né, pode ser carbono saturado, né, nesse caso do meu exemplo vai ser um carbono saturado, nós temos um diálcool, ok? O que acontece? Ao juntar N moléculas do meu diácido com N moléculas do meu diálcool, a gente vai formar aqui essa estrutura. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho lá das nossas reações, das nossas primeiras reações orgânicas. Reação de um ácido carboxílico com um álcool, a gente vai ter a formação de um éster, ok? Justamente porque esse éster está presente em toda a estrutura, nós temos aqui um poliéster, ok? Então, o poliéster nada mais é do que a transformação aqui de um diácido com um diálcool. Detalhes interessantes. Quantidade de águas aqui que vão se formar. E um outro detalhe também. Se a gente olha toda essa estrutura, e tem muito exercício que traz essa pegadinha, a gente acha que no meu polímero eu vou ter as funções éster, que está aqui no meio, aparentemente, né, ou a gente pode confundir, acha que é uma cetona e acha que é um éter. Cuidado, não é. Eu tenho apenas ésteres aqui em toda essa estrutura. Como que eu sei que eu tenho apenas éster? E aí, como que você confere para você não ficar com dúvida? Lembre que essa ponta tem que emendar depois numa parte diretamente aqui nessa ponta. Então, na verdade, esse C-O vai emendar direto num outro oxigênio. Então, eu vou ter um éster nesse lado aqui. Mesma coisa aqui, esse O vai emendar direto num C-O. Então, eu vou ter aqui também um éster. Então, são vários ésteres que vão compor aqui, e por isso do nome poliéster, tá? Então, cuidado com isso, não vá direto aí achando que só porque tem esse pedacinho, só tem de fato essa função, tá bom? E aí, justamente, lembra que para cada OH do meu ácido e H do meu álcool, eu vou formar uma água. Por isso que aqui, como eu tenho essa junção desse pedaço com esse e depois esse com outra parte, eu vou ter 2 N's de água, tá bom? Então, temos aí uma ampliação da nossa reação de esterificação. Por que que até agora, nas nossas reações de esterificação, nenhuma delas formava um polímero? Porque como eu tinha apenas um ácido carboxílico e um álcool, ao fazer a reação, eu terminava ali, não tinha outras pontas para emendar. Tendo um diácido e um diálcool, eu permito que eu emendo, né, eu faço a reação numa parte, mas a outra ponta está pronta para continuar fazendo novas ligações. E aí por isso que eu vou ampliando essa cadeia, tá certo? Por isso que tem que ser um diácido e um diálcool. Se fosse um monoácido ou um monoálcool, não adiantaria, ok? Como exemplo disso, trago aqui uma das reações mais interessantes e importantes para a gente conhecer. Vamos analisar aqui. Essa primeira estrutura, então, é o nosso diácido carboxílico. Esse diácido carboxílico é o ácido benzodioico, também conhecido como ácido para, né, porque aqui está na posição para do nosso anel benzeno, para terefitálico, ok? E aqui nós temos o nosso diálcool. Esse nosso diálcool é o etano 1,2-diol, também conhecido como etileno glicol, que a gente já viu lá na nossa aula de álcoois. Quando eu faço essa reação, eu tenho aqui justamente o OH vai juntar com o H do meu álcool. E aí eu vou formar essa minha estrutura, ok? E mais 2N de água. Nessa nossa estrutura, a gente vai dar origem aqui ao politerefitalato de etileno. Obviamente, mais conhecido pela sua sigla, PET, mas também a gente encontra aí alguns outros nomes para esse polímero, como dacron ou terilene. Em alguns lugares pode inclusive aparecer a palavra dracon, tá? Mas sem dúvida, saber aí que é o PET é o mais importante. Então, o PET, né, o plástico PET é um poliéster, tá certo? Se a gente analisa a reação, perceba que eu usei 2 tipos de monômeros, né, para formar. Tá aqui, ó, a primeira parte, né, veio de um monômero, a segunda parte veio aqui do outro monômero. Então, a gente tem aqui um copolímero. Além disso, essa reação teve a eliminação de moléculas pequenas, moléculas de água. Então, nós temos um copolímero de condensação, ok? Então, temos aí um exemplo bem importante.
Para que a gente usa o PET? Por exemplo, garrafas, acho que é o uso mais fácil para a gente se lembrar, mas também em tecidos e em cerdas de vassoura. Tem vários tecidos, se a gente ler na etiqueta, né, e falar um tecido de poliéster, ok? Então tá aí justamente o que é esse poliéster. Por exemplo, ele pode ser feito de PET, ok? E aí, quando a gente fala de reciclagem, nós temos que dos plásticos, né, o PET é o mais fácil para ser reciclado. Tá aqui o número 1, né, como a gente viu, quanto menor esse número, e 1 é o primeiro da lista, dessa lista de reciclagem, é o mais fácil, ok? Então, temos aqui a formação do nosso PET. Uma outra coisa interessante, e alguns exercícios trazem isso, eu também posso produzir o PET, além de usar essa reação, através de uma reação de transesterificação, que é aquela em que, ao invés de usar ácido mais álcool para formar o éster e água, eu uso éster mais álcool, éster formando éster mais álcool, tá? Então pode aparecer aí também em reações, em exercícios, inclusive já no Enem apareceu em alguns anos, ok? Então temos uma reação bacana aí para saber. Continuando, vamos lá. Outro molde muito importante para a gente saber é o molde aqui com essa outra reação. Temos aqui novamente um diácido carboxílico, só que agora ao invés de ter um diálcool, nós temos uma diamina, ok? Então temos aqui amina primária numa ponta, amina primária na outra ponta. Ao fazer essa reação, perceba que aqui está o nosso molde, nós formamos aqui, como a gente já estudou, ácido mais amina, eu formo uma amida. Como eu tenho aqui uma cadeia muito grande com várias funções amida, eu tenho uma poliamida. E eliminando molécula de água, ok? Por isso que é condensação, tá certo? Novamente, o nosso cuidado. Lembra que essa ponta aqui vai emendar diretamente numa outra parte que começa aqui com N, tá? Então, eu tenho apenas a função amida nesse meu caso genérico, tá? Eu não tenho aqui qualquer outra função que ache que possa aparecer. Por que a gente não via isso em outros casos, né? Do que a gente estudou até agora? Novamente, porque era apenas um ácido e uma amina. Agora, para continuar emendando, né, eu tenho que reagir numa ponta, mas deixar outra disponível para continuar a reação, ok? Como exemplo, a gente tem aqui essa estrutura, perceba aqui que eu tenho um ácido, um diácido, né, ácido carboxílico nas duas pontas, nesse caso nós temos o ácido hexanodioico. Por que eu não numero? Porque ácido carboxílico apenas na ponta, duas pontas, então não tem outra possibilidade para eles. E aqui nós temos a estrutura do 1,6-diaminohexano. Lembra que essa é uma outra possibilidade quando eu vou dar nome para aminas. Eu considero a amina como um radical. Então, eu tenho aqui 6 carbonos e nos carbonos 1 e 6 eu tenho NH2, radical amino. Beleza? Bom, fazendo essa reação, a gente vai reagir justamente o OH do meu ácido com o H da minha amina, para formar a nossa amida. Nós temos essa estrutura aqui. Essa estrutura vai dar origem, né, vai ser conhecida como nylon 6,6. Nylon, como a gente já deve ter ouvido falar, né, é um tipo de tecido, tá? Então, o tecido nylon é uma poliamida. E além disso, o que é importante aqui? De onde vem esse 6,6? A gente tem vários tipos de nylon. O que determina essa numeração é justamente quantos carbonos eu tenho no meu ácido e depois quantos carbonos eu tenho na minha amina, no meu diácido, na minha diamina. Como eu tenho 6 carbonos no meu diácido, está aqui o primeiro 6. E 6 carbonos na minha diamina, está aqui também o número 6. Aqui a gente observa exatamente isso, olha só. Eu tenho aqui 4 carbonos, que é o miolo aqui, e aí justamente eu tenho mais um carbono aqui e um carbono aqui, dá 6. E aqui os 6 carbonos também, tá? Então, cuidado com isso. Tem exercício que pode perguntar isso. Então, por exemplo, um nylon 4,2 é porque ele veio de um ácido com um diácido com 4 carbonos, por exemplo, o butano dioico, e veio aí de uma diamina com 2 carbonos, tá certo? E além disso, tá aqui, para cada OH do ácido e H da amina, forma uma água. Então, eu formo 2N de águas.
Como eu tenho aqui uma reação, né, que eu utilizo dois tipos de monômero, eu tenho aqui um copolímero. E como eu elimino uma molécula pequena, né, eu tenho uma reação de condensação. Então, é um copolímero de condensação. Se a gente vai aí alguns usos, né, analisar alguns usos desse nylon 66, por exemplo, meias, velcro e roupas esportivas, tá? Então, temos aí várias possibilidades para as poliamidas, beleza? Bom, a gente viu dois moldes extremamente importantes, para mim os mais simples e os mais relevantes para que você saiba de cor. Mas também existem alguns outros detalhes. Por quê? Existem outras reações que eu posso fazer de condensação, né, para formar o nosso polímero, tá? Elas envolvem reagentes um pouquinho diferentes desses que a gente viu, mas vale a pena que a gente conhecer, no sentido de conhecer o polímero e algumas aplicações dele, e também conhecer que tipo de função eu tenho nele, beleza? Porque em muitos casos, o exercício te traz quais são os reagentes e fala mais ou menos como tem que ser a reação para formar aquele polímero, tá bom? Se caso no seu vestibular você precisar de um estudo mais aprofundado com esses polímeros, aí a gente faz um tratamento especial, beleza? Vamos lá então. Outros polímeros, por exemplo, um polímero conhecido como Kevlar, que é uma poliamida também, tá? Só que aí é um pouquinho diferente a estrutura dessa poliamida comparado com o que a gente viu. Esse Kevlar é muito importante porque ele tem uso aí como coletes à prova de balas e também roupas anti-chamas, tá? Então, ele tem aí uma aplicação ainda melhor no sentido de tecido se a gente compara com o nylon que a gente viu. Também a gente tem um polímero conhecido como baquelite, que é um polifenol. Baquelite, como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, é um polímero do tipo termorrígido, tá? Então, ou termofixo. Então, ele não sofre aí reciclagem, justamente porque a tecnologia que a gente tem hoje não é capaz de fazer isso daí. Onde que a gente encontra a baquelite? Por exemplo, em cabos de panela e também em bolas de sinuca, ok? Também a gente tem silicone, que é um polímero de condensação também. Mas, na verdade, quando eu digo silicone, silicone é uma classe de polímeros que tem silício, tá? Então, tem aí as várias possibilidades desses polímeros, né, com alguns outros substituintes, mas eles têm todos em comum o fato de ter o átomo de silício, por isso, silicone. E aí a gente tem como uso próteses e também cola para vedação. Outro tipo de polímero também é o policarbonato, que a gente encontra em mamadeiras, faróis de carros e lentes de óculos. Esse policarbonato, o nome aqui policarbonato, é justamente porque lembra a estrutura aí do íon carbonato, pelo menos num trecho do nosso polímero, que é o CO3, CO3 2-, tá? Então, a gente vai ter um trecho aí que vai ter justamente esse carbono ligado a 3 oxigênios, ok? E, por fim, dentre esses outros polímeros, o que a gente chama de poliuretano, tá? Que, assim como a baquelite, também não é possível reciclar. Que a gente usa para isolamentos acústico e térmico, beleza? Aliás, esse poliuretano também, quando aquecido, libera cianeto de hidrogênio, o HCN, que a gente viu lá no poliacrilonitrila, e que é um gás tóxico, tá? Inclusive, revestimentos com poliuretano, vamos supor, se um lugar tem esse revestimento e esse lugar pega fogo, o gás que é liberado na queima aí desse polímero, né, ao ser aquecido, eu posso ter problemas respiratórios e eu posso morrer por envenenamento, beleza? Depois de estudar tudo isso de polímeros que a gente viu, agora a gente vai, para poder fechar nossa aula, falar um pouquinho sobre o que significa ser biodegradável, né? Sobre biodegradabilidade, né? O que significa isso quando a gente fala, principalmente questão de plásticos, que é muito recorrente isso em alguns vestibulares. Bom, um material é dito biodegradável quando ele consegue ser degradado, ou seja, ser decomposto, por micro-organismos, por isso do nome biodegradável. Quando eu digo aqui ser degradado, na verdade eu estou falando aqui numa transformação, pelo menos em parte do meu polímero, né, do meu material. Essa transformação
faz com que eu tenha aí moléculas menores do que eu tinha. Então, vamos lembrar que o nosso polímero é uma macromolécula, mas aí eu quero diminuir, quero transformar em outras coisas para que essas coisas que eu formei possam continuar aí nesse ciclo da natureza. Por exemplo, eu posso transformar em moléculas menores, como gás carbônico, água, ou virar aí biomassa e dar algum outro uso para esse meu material, tá certo? Um parâmetro, né? São vários os parâmetros importantes quando a gente vai considerar se o material é biodegradável ou não. Mas um que é muito relevante para esse assunto que a gente está vendo de polímeros é o fator tempo, tá? Então, pode ser que alguns polímeros sejam decompostos, sejam degradados por micro-organismos, mas a questão é quanto tempo leva para um micro-organismo conseguir degradar esse meu polímero. E aí a gente tem um exemplo aqui muito relevante, que são as sacolas plásticas, e tem toda essa discussão aí sobre a questão do uso abusivo que a gente faz das sacolas plásticas. Temos dois exemplos aqui. Uma sacola plástica feita de um polímero conhecido como PLA, que é um poliácido lático, né? Então a gente já estudou a estrutura do ácido lático lá quando a gente estava vendo ácidos carboxílicos, e aí eu posso fazer um polímero a partir desse ácido lático, e aí eu formo o que a gente chama de poliácido lático. Uma sacola feita desse material leva, aí, em média, 2 anos para ser degradada pelo meio ambiente, né, pelos micro-organismos. Ao contrário, por exemplo, de uma sacola de polietileno, que é muito mais comum, infelizmente, né, nos usos do mercado, e esse polietileno pode levar aí, em média, 100 anos para se decompor. Então, olha quando a gente considera o fator tempo, como que a gente precisa tomar cuidado, porque uma mesma sacola, né, feita de materiais diferentes, então para usar pela mesma coisa, eu posso ter aí uma consequência muito mais prejudicial para o meio ambiente, ok? Então, atenção para isso, pelo fato de ser biodegradável, beleza? A gente fecha a nossa aula de polímeros aqui e agora a gente vai fazer exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.